Bom dia, família de Deus. Bom dia. Bom dia também você que é família de Deus e também faz parte da nossa família. Todos os dias aqui nós ficamos ansiosos para receber vocês. E eu sei que mais ainda o Senhor Jesus Cristo fica esperando cada um de nós com muito anseio de nos abençoar e dar aquilo que Ele quer nos dar. Bom dia, Léo. Bom dia, professora Tainara. Bom dia para vocês, queridos irmãos. Bom dia para você que está em casa nos assistindo. Que glorioso é essa oportunidade que Deus dá para nós de podermos às manhãs estudar a palavra de Deus, encher o nosso coração. Que prazeroso, não é? Espero que você também tenha buscado o Senhor Deus, tenha feito o ano bíblico, porque o ano bíblico de fato, de verdade, faz a diferença na nossa vida quando estudamos com todo o nosso coração. Que o nosso Deus esteja conosco, que o dia hoje possa ser o melhor da nossa vida do que foi ontem. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E nesse momento eu convido o pessoal que está aqui na igreja e você que está aí do outro lado para nós ajoelharmos e falar com o nosso Deus. Vamos orar e falar com o Senhor? Oremos. Querido bom Deus e eterno Pai, bendito seja o Senhor mais uma vez, porque eu sei que a misericórdia do Senhor se renovou na nossa vida, Pai. Porque eu sei que o Senhor tem novos planos para nós hoje. E se nós erramos ontem, Pai, o Senhor tem um novo caminho, um novo livro a ser escrito de nossa história, Pai. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Pai. Pedimos que o Senhor conduza o nosso dia conforme a vontade do Senhor, Pai. E que os nossos pés não venham vacilar neste caminho, Pai, e que possamos encher o nosso coração nesse culto de hoje com as palavras que o Senhor tem a nós, com os louvores que o Senhor tem a nós, ó Pai, e que possamos cada um de nós ser filhos obedientes. Pedimos a bênção do Senhor também àqueles que têm acompanhado o canal da escola, Pai, que o Senhor seja um Deus real e presente na vida deles hoje. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E há diversas formas de encher o nosso coração. Nós podemos encher o nosso coração através da palavra do Senhor, encher o nosso coração através das orações, mas também existe uma forma de encher o nosso coração que é através dos louvores. E por isso eu convido você a louvar conosco hoje o Senhor com o hino de número 336, Salmo dos Salmos. Muito bem. Nós estamos durante essa semana decorando um texto bem grande, né? Existe outro texto também, Mateus 7, 6 ao 15, que é grande também. Existe outro Apocalipse. E assim vai, né? Mas Deus nos dá a oportunidade durante uma semana estar decorando a palavra de Deus. E o texto hoje que nós estamos decorando é João 9, do 20 ao 27. Espero que você aí de casa também esteja decorando esse texto. É muito importante decorar a palavra de Deus na nossa mente. Então, igreja, vamos lá decorar esse texto grandioso. 1, 2, 3. João 9, do 20 ao 27. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vemos, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dai glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei.
uma coisa eu sei, é que, eu havendo sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. João 9, do 20 ao 27. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e disseram: dai glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. João 9, do 20 ao 27. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e disseram: dai glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. E tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. Amém. Louvado seja Deus, né? Que Deus te abençoe no estudo dessa manhã, que Ele encha seu coração e tenha um bom dia para você. Amém. Tenha um bom dia. Bom dia. Você se sente feliz por estarmos reunidos mais uma vez, iniciando uma parte clara aí de um novo dia, com novas possibilidades, iniciando da melhor maneira possível, que é buscando a presença de Deus. Creio que você também deseja isso, por isso você está acompanhando aí de sua casa, do seu trabalho, onde você estiver, que Deus possa falar com você também nesta manhã, através do estudo da palavra.
quando nós estudamos a palavra, nós somos transformados e não somos mais as mesmas pessoas. E que nós não venhamos ser a partir de agora, quando nós partirmos desse momento de estudo da palavra. Hoje nós estudamos algo muito especial, terminando aí o livro Parábolas de Jesus. Nós estudamos talvez uma das parábolas mais conhecidas, que nós já aplicamos ela em diversos momentos e ela é de forma especial aplicada ao início do movimento adventista, quando em 1844 há então o brado, o grito, eis o noivo, e ali algumas igrejas, alguns grupos religiosos entram para a ceia do Senhor, para as bodas do Senhor, e outros permanecem de fora. Hoje nós não aplicaremos, não estudaremos a parábola nesse sentido, no que foi aplicado a 1844, mas aqueles que vivem aí próximo à vinda de Jesus, que somos nós, a igreja, e as coisas que representam para nós aquilo que nós podemos aprender. Juntamente com o livro Parábolas de Jesus, nós também estudamos o livro de Salmos, e é esse que eu convido você a pegar neste momento, sua Bíblia, Salmo 78 ao Salmo 80, e aqui nós podemos então meditar em algumas coisas também. E antes de nós iniciarmos aí, comentando aquilo que nós já lemos, convido você a fechar seus olhos e orarmos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por sua presença. Obrigado porque temos a tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos instrui, o Senhor fala ao nosso coração através dela. E nós também entendemos na leitura de hoje que apenas o conhecimento teórico da tua palavra não muda nada. Então, que nós possamos assimilar essas verdades de forma prática em nossa vida, que o nosso caráter seja de fato transformado, que possamos nos assemelharmos ao Senhor e então sermos recebidos em teu reino. Dê-nos a tua companhia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 78, ele me fez pensar em algo a respeito da providência de Deus em minha vida e como eu tenho reagido a essa providência de Deus. Deus, ele guia a nossa história. Nós não podemos olhar somente para a guia de Deus, olhando que esteve restrita ao povo de Israel no passado, mas observarmos como Deus guia a nossa história dia a dia. Se nós não observarmos isso, nós podemos cair no erro de não termos um contato tão pessoal com Deus, porque o mesmo Deus que nos guia hoje em dia nas atividades, indo para o serviço, nos estudos, nos momentos mais comuns do nosso dia, é o mesmo Deus que guiou o povo de Israel também nos momentos mais comuns do dia a dia deles, e esteve então guiando, livrando, tendo um encontro com eles. E eu te pergunto, você tem tido um encontro com Deus diariamente? Você tem tido então oportunidades de receber Deus em seu lar? E aqui o Salmo 78, ele vem trazendo à memória os feitos do Senhor no passado, e o salmista questionando a respeito de como o povo, ele não dava talvez tanta atenção a tudo aquilo que Deus fez, para ser guiado então no presente em plena confiança a Deus. O Salmo 78, ele vai recordar todas as coisas que Deus fez na libertação do povo de Israel do Egito, todas as coisas que Deus, em sua providência, proveu para o povo. Aqui no Salmo 78 nós vamos ver ele relembrando, o salmista Asaf relembrando de como Deus tirou eles do Egito, os fez passar pelo Mar Vermelho, dividiu ali as águas, enviou pragas para que o rei do Egito pudesse estar libertando seu povo, e também como Deus esteve alimentando o seu povo no deserto. Quando faltou o alimento, Deus não os deixou sem providência, mas mandou o maná. E nós encontramos de maneira muito bonita descrito a respeito do maná que foi fornecido ao povo de Israel, no verso 23 ao 25 do Salmo 78, que vai dizer assim: nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus.
fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Então, que Deus estava provendo para o povo de Israel num momento de necessidade ali, curta necessidade, não era uma comida qualquer, mas era o que Deus tinha para dar, conceder, pão dos anjos, como o salmista trabalhou, algo que foi enviado do céu diretamente para eles. Não houve um outro momento da história anterior a esse, em que nós tenhamos visto tal relato, mas naquele relato ali, especial do povo, Deus envia pão que cai diretamente do céu para saciar a necessidade de seus filhos. E isso, infelizmente, não foi suficiente para quebrantar-lhes o coração, para submeter-lhes o coração a Deus, entendendo que dele provinha todas as coisas. E depois disso eles ainda voltaram a murmurar contra Deus, inclusive sobre o próprio pão dos anjos, o pão do céu que Deus havia enviado, a ponto de perguntarem: Senhor, não há nada mais além deste pão vil? Nós estamos fartos de comer maná. E Deus então enviou-lhes carne para satisfazer o apetite segundo então os seus desejos. E o próprio Salmo 78 veio dizer de que enquanto ainda estava o alimento em seus lábios, Deus enviou pestilência sobre eles, Deus se irou. Verso 30 e 31 vai dizer assim: porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se levantou contra eles a ira de Deus, e os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. E eles ainda assim continuavam a pecar contra Deus. E diante de tantas calamidades que o salmista ele vai aqui linkando, tantas perversidades da parte do povo, somente havia algo que os mantinha ainda aceitáveis diante de Deus. Somente por uma questão é que eles não eram destruídos. Verso 38 vai dizer isso. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. E o povo de Israel, ele só não foi destruído pela misericórdia de Deus, porque Deus é muito bom. E isso nós vemos refletido em nossa vida também. Quantas vezes nós temos diversas providências de Deus ao nosso favor, quantas coisas Deus nos concedeu como povo, e ainda assim nós relutamos em seguir segundo as nossas próprias vontades, segundo os nossos próprios maus desejos, e nós também só não somos destruídos e abandonados por Deus porque Ele é misericordioso, porque Ele nos ama, porque Ele nos atrai, porque Ele nos suporta. Então nós temos que muito a louvar a Deus, porque essa bondade nos dá ainda a possibilidade de nos achegarmos a Ele. Quão bom é o Senhor! Se não fosse Deus, onde estariam então cada um de nós? Louvado seja Ele por isso. E finalizando Salmo 78, baseado ainda na misericórdia de Deus, ele vai dizer que Deus, ele proveu um guia para seu povo. Diante de tantos reveses, diante de tantas dificuldades e de durezas do povo, Deus, apesar de ter abandonado Siló, Deus, apesar de ter trazido várias consequências para com seu povo, proveu então um pastor que guiasse o seu rebanho. Versos 70 e 71 vai dizer assim: também escolheu a Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mão precavidas. E Deus, então, não abandonando seu povo, colocou Davi um renovo para poder, então,
guiar o seu rebanho. E assim nós também somos pastoreados pelo renovo de Davi. Nós somos pastoreados pela semente de Davi, pelo rei que procede então da linhagem de Davi, que é um rei messiânico, que nos apacenta e que nos dirige, nos rege como um bom pastor. E que nós possamos sermos cordiais com esse pastor e ouvirmos a voz desse pastor e sermos guiados por esse pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E por vezes, quando nós caímos então nas dificuldades, nas agruras que o povo de Israel caía por desobedecerem a ele, que nós possamos ir a esse pastor que é tardio em irar-se e grande em beneficência. Quando nós vamos no Salmo 79, há um questionamento também da parte do mesmo salmista, falando a respeito das dificuldades e clamando a Deus: Senhor, mesmo em face às dificuldades, continue sendo propício a nós. O verso 5 diz assim: até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Verso 8, não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. E o verso 10, por que diriam as nações, onde está o seu Deus? E o salmista vai dizer: Senhor, sê propício a nós, nos atende por amor do teu nome, para que as outras nações não tenham do que exprobrar ao seu nome e falar: cadê o Deus que você serve? Ele não é poderoso para te salvar? E ele clama, então, baseado na reputação que Deus vai ter. E que Deus possa, através do amor para com seu nome, para com sua causa, também agir em nossa vida. E que nós, baseado nesse amor e na honra que Deus merece, nós possamos agir então em conformidade a dar-lhe honra. Que as outras nações não sejam levadas a olharem para nós e não louvarem a Deus, que a nossa vida seja de louvor a Deus, não, e quando digo de louvor a Deus, não somente pelos nossos lábios, mas que as pessoas ao olharem a sua vida possam falar: realmente Deus conduz a vida deste homem. Realmente Deus existe porque Ele é real na vida desta pessoa. E se Ele é real na vida dessa pessoa, eu quero que Ele também seja real em minha vida. Que essa possa ser nossa experiência, que a nossa vida seja uma pregação, um testemunho de que Deus age e de que Deus então cuida da nossa vida e mais pessoas desejem então terem a vida cuidada por esse Deus que tanto nos protege. Quando nós vamos já para o Salmo 80 e finalizando esse salmo, nós vamos ver que não somente Davi foi posto então como pastor de seu povo, mas que o próprio Deus é quem pastoreia seu rebanho. O verso 1 vai dizer assim: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. E Deus que nos conduz, Deus quem nos guia, Ele realmente vai nos apacentar. E o verso 18, o verso 19, e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E que Deus, em sua misericórdia, então, realmente faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que nós possamos, então, imbuídos por sua glória, representarmos Ele de maneira correta entre as outras nações. E agora nós vamos partir, então, para a parábola desta manhã, que está contida no capítulo 25 de Mateus, do verso 1 ao verso 13, e o livro Parábolas de Jesus, no capítulo 29, encerrando este livro com realmente essa parábola tão conhecida. Aqui nesta parábola nós vamos ver então a parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens, ela é uma sequência de parábolas que Jesus ele vai contar para poder preparar o coração de seus ouvintes para algo tão especial. Para que a parábola das 10 virgens foi dita? Para preparar o coração, então, daqueles que eram servos de Cristo para o seu retorno,
para preparar então aqueles que aguardavam o reino de Deus, para deixá-los na condição correta, para serem aptos a participarem de seu reino. Deus tem preparado um reino, Deus tem preparado um local para a habitação de seus filhos e voltará por fim, quando esse reino estiver preparado, para levar seus filhos para lá. E ele proveu então uma série de parábolas comparando esse reino, ou a entrada nesse reino, com algumas analogias que ele faz. E uma dessas analogias é justamente a analogia das 10 virgens. E nós vamos ver ali todo o cenário montado por Cristo, ali visualizado por Cristo e por seus discípulos, para que ele desse então entrada a essa parábola. Diz que eles estavam no Monte das Oliveiras, já declinava então o dia, era noite, e eles puderam avistar uma cena, como ele vai se ater então na parábola. Viram uma cena de festa, onde havia um cortejo, havia uma casa iluminada, havia algumas pessoas esperando, e Jesus, olhando para aquela cena, imbuído pelo Espírito Santo, Deus então, guiando ali todos os caminhos, Jesus ele profere esta parábola para preparar então o coração dos discípulos, dizendo: olha, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que estavam à espera de seu noivo, que estavam à espera do noivo vindo. E todas essas 10 virgens, elas tinham suas lâmpadas e todas elas tinham vasilhas, porém havia uma distinção entre essas 10. Haviam 10 juntas, mas elas não pertenciam ao mesmo grupo. 5 dessas 10 virgens eram prudentes e 5 delas eram nécias. As 5 prudentes tinham azeite reserva nas vasilhas, as 5 nécias apenas tinham as vasilhas, mas não tinham azeite reserva. E demorando-se então o esposo, há um período de tardança e todas adormecem. E quando se vê então a proximidade do noivo, ouve-se um grito: eis o noivo! Todas acordam. Agora 5 que estavam preparadas com azeite de reserva estão prontos para serem recebidas nas bodas. E 5 que não têm o azeite de reserva fazem ali o que está ao seu alcance neste momento para conseguir esse azeite, pedindo para as que têm e também indo comprar de quem vende. Mas elas não têm sucesso e quando retornam, o cortejo já passou e a porta então já se fechou e elas não mais são admitidas nas bodas. E aqui nós vamos ver então, dentro dessa parábola, as aplicações para o reino de Deus. Aquilo que nós vamos ver que se aplicam à realidade espiritual da igreja. Nós vamos ver alguns símbolos sendo retratados aqui pela senhora White no livro. Qual o significado, qual a representação do símbolo das virgens na parábola? A igreja, 2 grupos, encontre no parágrafo. Os 2 grupos de vigias representam as 2 classes que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. Então, aqui na parábola nós já vamos ver que as virgens, elas são atribuídas agora às pessoas que compõem a igreja. Em outras parábolas nós vimos outras representações, como por exemplo a parábola do semeador. Nós vamos ver onde o semeador sai a semear e há diversos solos, há diversos locais onde a sementinha cai. Um sobre os espinhos, outro pelo caminho, outro sobre pedregal e outro sobre uma boa terra. Aqui, porém, nós vamos ver um grupo que está unido entre si. É um grupo que professa receber a mensagem, que receberam uma mensagem verdadeira, real, pura, e por isso são consideradas virgens. Dentro das virgens, então, nós já podemos ver que esse grupo se aplica a mim e a você, que aceitamos a mensagem, que recebemos essa mensagem tão pura, incontaminada, tão verdadeira. Nós a recebemos e estamos agora aguardando o Senhor.
Então nós somos, dentro da parábola, tidos como as virgens. E dentro dessa parábola há dois grupos de virgens. E aí nós teremos que, durante esse estudo, avaliarmos quais das virgens somos nós. Nós nos assemelhamos a quais dos grupos? Qual dos grupos está nos representando? E depois de termos então essa descrição, conseguirmos fazermos essa autoavaliação, nós estaremos então discernindo também qual será o nosso destino, qual será as consequências ou as bênçãos que serão provenientes então a pertencer a um desses grupos. Nós temos também as lâmpadas que essas virgens continham em suas mãos. As lâmpadas, elas são representação de quê? Da palavra de Deus. Já dizia o salmista no Salmo 119, o verso 105, onde vai dizer que lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a lâmpada ali na parábola, ela representa a palavra de Deus. E também contido na palavra havia o azeite, contido na lâmpada havia o azeite. E o óleo, ele é símbolo do Espírito Santo. E ali então nós vamos ver estas representações dentro desta parábola. E essa parábola ela traz algumas semelhanças entre si, os dois grupos. Todos os grupos eles tinham, quais eram as semelhanças que os grupos tinham entre si? Todos tinham lâmpadas, muito bem. Então todos tinham a palavra, todos tinham recebido da verdade, todos eram estudantes da palavra, todos compreendiam a verdade, já haviam entendido realmente toda a teoria, foram impactados pela verdade. Não eram pessoas insinceras, não eram pessoas que estavam unidas ao grupo da igreja somente pela influência, pelo bem-estar. Não, eles tinham entendido logicamente a mensagem tinha alcançado o coração deles. Qual é a outra semelhança que nós temos? A próxima semelhança é que todas elas saíram ao encontro do esposo. Elas não estavam indiferentes à vinda do esposo. Todas elas saíram para se encontrar. Todas elas entendiam que Jesus estava vindo, ou aplicando já para os nossos dias. Dentro da parábola, todos entendem então que Jesus está vindo. Todos entendem que Jesus vai retornar para esta terra e aceitam essa importante verdade e se dizem como aqueles que realmente estão aguardando a vinda de Cristo. E também há uma outra semelhança, que é justamente o que eu já havia comentado a respeito da parábola, e diz da palavra, que é a lâmpada. E por um tempo, essa semelhança foi igual, não havia nenhuma distinção entre esses dois grupos. E assim acontece também na igreja. Em muitos momentos nós vemos a igreja e não vemos distinção alguma entre os fiéis, entre aqueles que são trigo ou são joio, entre aqueles que serão separados, aqueles que entrarão no reino de Deus, e nós não vemos diferença nenhuma entre as que são prudentes e as que são nécias, até um momento específico, até um momento onde a fé é provada. E uma outra semelhança que nós vamos encontrar também é o adormecer enquanto esperam um retorno de Cristo. Não foram apenas as nécias que adormeceram, mas até as prudentes adormeceram. Houve um momento então que demorou-se a vinda do Messias e houve esse momento de espera, justamente colocando à prova ao preparo que cada uma das virgens tinha diante de si. E quando então há esse momento de espera, após isso haverá então um momento de despertar. E esse momento de despertar realmente será decisivo, porque não será mais então possível um tempo de preparação. E esse tempo então de adormecer, até o momento em que essas
virgens foram levadas a adormecer, elas já haviam feito o preparo necessário, ou para entrar nas bodas, ou para ficar fora dela. E nós vamos ver que no parágrafo começa, na parábola, todas as 10 virgens. Ao final desse parágrafo vai dizer assim: há um tempo de espera e a fé é provada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro, muitos não estarão preparados. Por que eles não estão preparados? Não têm óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito Santo. E aqui será verificado algo, de que apenas a aceitação da verdade, a assimilação da teoria, ela não qualifica ninguém para entrar no reino de Deus. Entender a verdade e aceitá-la não é a passagem de acesso para o reino de Deus. E que também a palavra, tão somente a compreensão das Escrituras, não tem poder para vivificar e santificar o coração. O que é que eu disse? Que somente o entendimento da palavra não vivifica e não santifica. O que é que precisa estar acompanhado com a palavra para que essa obra possa acontecer? E isso é tão essencial para entrar no reino de Deus. O Espírito. O parágrafo começa assim, é o próximo parágrafo: sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo não pode vivificar a alma e nem santificar o coração. Então nós já vemos de maneira tão importante essa verdade, e que às vezes nós somos levados a considerar talvez de maneira diferente. Como nós já estamos na igreja e temos um profundo apreço pela verdade, nós já entendemos que esse apreço pela verdade já é o que nos vai então levar ao caminho da santificação, de sermos vivificados. Mas não, se não houver uma busca do Espírito Santo, o conhecimento somente não é capaz de transformar ninguém. Ele pode até refinar alguns traços de caráter, alguns traços da nossa natureza, pode enobrecer algumas coisas, mas não tornar-nos aptos para entrar no reino. Essa aptidão só vem do Espírito Santo. O conhecimento, sim, por vezes vai e nos dando possibilidade de algumas coisas, vai subjugando algumas coisas, mas a transformação devida que será necessária para nós entrarmos no reino de Deus, ela só provém do Espírito Santo. E o Espírito Santo, baseado também na palavra, porque quando nós pegamos ali a lâmpada, o Espírito Santo, o óleozinho na lâmpada estava dentro da lâmpada, e assim também o é na atuação da igreja. Também não é somente o Espírito Santo sem a palavra, porque essa é a experiência que nós vemos no mundo religioso aí fora, onde se entende então que o Espírito Santo vem, toma posse, faz a obra e as pessoas não são conduzidas à palavra e por fim não há transformação. Pode haver grandes outras coisas, como nós vemos aí vários ruídos por aí de que se dizem que são manifestações do Espírito, mas a verdadeira transformação só vem da união da palavra com o Espírito. E o Espírito nos leva à palavra, nos dá entendimento e coloca aquela verdade real da palavra dentro do nosso coração. Se não for assim, nessa unidade não há transformação. O Espírito Santo não trabalha independente da palavra que Ele mesmo deu. É baseado na palavra, uma das ferramentas que Ele vai usar para a transformação da vida dos crentes. E quando nós olhamos então para a nossa vida, nós podemos talvez dentro desses dois grupos observarmos ou nos autoavaliarmos e nos colocarmos como o grupo das prudentes, falando: não, mas o meu desejo realmente é
é servir a Deus com todo o meu coração. Eu realmente sou sincero nisso que eu faço, não estou aqui por hipocrisia ou somente aparentando ser uma coisa, não, eu tenho realmente um desejo muito grande em meu coração. Agora, me chamou muita atenção o parágrafo que veio dando uma condição das virgens nécias, falando a respeito disso, que é a classe representada pelas virgens. Esse é o parágrafo. Vai dizer assim: a classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. E essa já é uma grande verdade que nos deve deixar então de olhos bem abertos, porque às vezes você já se sente aceitável, não reprovado, pelo fato de não ser um hipócrita, mas aqui nós vemos um texto dizendo que as virgens nécias, elas também não eram hipócritas. Elas realmente tinham aceitado a verdade, elas tinham compreendido a verdade, elas não estavam se enganando, não, elas tinham aceitado, mas havia uma grande falta no coração dela, mesmo não havendo hipocrisia no coração, havia uma grande falta. Qual é a falta? No mesmo parágrafo, começando o Espírito trabalha, começando a minha leitura no caso, o parágrafo começa a classe representada. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e com o sentimento, nele implantando natureza nova. Mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. E aí vem o grande ponto preocupante: não conhecem a Deus, não estudaram seu caráter, não tiveram comunhão com Ele, por isso não sabem confiar, como ver e viver. Seu serviço para Deus degenera em formalidade. Então, uma grande debilidade das virgens nécias, elas tinham uma religião altamente formal. E isso não os tornava, então, conhecedores de Deus. Como assim? Dizem que elas conheciam a palavra, não eram hipócritas. Tem como alguém conhecer a palavra, não ser hipócrita e ainda não conhecer a Deus? Tem. Porque o conhecimento a Deus não é baseado somente pela assimilação da verdade. Não é somente porque eu entendi o que a Bíblia diz acerca de Deus que eu tenha conhecido a Deus. Não é porque eu tenha entendido os atributos de Deus na Bíblia que eu conheça a Deus. Esse conhecimento que o texto está dizendo não é um conhecimento teórico, onde eu posso explicar sobre Deus, onde eu possa defender Deus usando a teologia, não. É um conhecimento prático. Vocês conhecem minha esposa? Conhecem, mas não conhecem como eu conheço. Vocês entendem várias coisas sobre minha esposa, mas não conhecem como eu conheço. Porque eu tenho uma ligação com ela mais profunda do que vocês têm. E esse conhecimento de Deus é justamente essa comparação. Não é apenas um saber quem Deus é, mas estar tão intimamente ligado a Ele que eu o conheça pela vivência, que eu o conheça por ter provado de Deus. E isso é o que faltava na vida das nécias. Elas conheciam a Deus na teoria, mas não tinham conhecimento íntimo, profundo de Deus. Deus não tinha atingido o seu coração. Elas não tinham consentido de que o Espírito Santo entrasse nelas e fizesse uma transformação por completa. E por isso que a religião era apenas uma formalidade, onde o Espírito Santo não adentra e não faz uma transformação completa. O serviço religioso é apenas formal. Não tem, então, nada aceitável a Deus. Deus não está, então, interessado na nossa formalidade, naquilo que nós apenas externamos. Mas Deus olha de maneira muito profunda o nosso coração, a nossa ligação com Ele. E aí nós vamos pegar a exemplo do Salmo a respeito que tratou que Davi, ele era realmente um pastor escolhido por Deus. Nós não vemos Davi em apenas um culto de formalidade e
superficial, mesmo a despeito de suas falhas, nós vemos Davi profundamente ligado a Deus. E essa é uma diferença. Nós temos que estar profundamente ligados a Deus. E esse conhecimento, então, vai fazer essa grande diferença. E o apóstolo Paulo já dizia isso, dando um grande diagnóstico a respeito de você e de mim, que vivemos nos últimos dias da história. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, ele vai expor algumas verdades, e uma das verdades da condição da igreja é a seguinte: porque haverá homens amantes de si mesmo, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, essa é a condição das nécias. E se nós nos vemos com essa condição, talvez é porque nós estejamos nos vinculando, nos assemelhando mais ao grupo das nécias. E aí por isso que eu disse para você, esse estudo tem que nos levar a uma autoavaliação e a compreendermos quem somos nós dentro desse grupo. Já é fato que nós pertencemos às 10 virgens, mas agora nós precisamos entender, antes que seja tarde demais, a qual dos grupos nós pertencemos. É antes de ouvir o brado, eis o noivo, é que nós precisamos despertar e entendermos qual é a nossa condição. Se nós deixarmos para despertarmos somente quando ouvirmos o brado, aí será tarde demais. E nós vamos ver uma outra verdade específica aqui nesse estudo, de que essa experiência com o Espírito Santo e com Deus, ela é algo pessoal, ela é algo individual, não é transferível, não é porque nós vivemos aqui compartilhando de um mesmo espaço, estudando o mesmo material, que a minha situação espiritual é a de vocês, não é porque vocês buscam o Espírito Santo que eu vou ser cheio do Espírito Santo. Não, eu tenho que buscar o Espírito Santo por conta própria, senão quem busca vai estar cheio, quem deixou de buscar vai estar vazio e vai se achar então, mesmo compartilhando o mesmo espaço, em uma situação diferente, com um destino completamente diferente. E o nosso caráter, por vezes, ele é provado então, revelado diante das crises, e por isso Deus vai permitir que crises alcancem seu povo, para que eles acordem e possam então entender a grande situação dele. E o parágrafo começa: numa crise é que o caráter é revelado. O final desse parágrafo vai dizer assim: a grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades da alma. Então, qual é o momento que nós temos que agora despertarmos para a situação e avaliarmos a nossa vida e buscarmos a Deus com grande interesse? É agora, antes que seja tarde. Nos últimos dias nós veremos que haverá então, diante das circunstâncias que acontecerão no mundo, as coisas que tornarão evidente que Jesus realmente já está vindo, haverá um despertamento a tal ponto de todas as pessoas irem querer se preparar para se encontrar com Jesus, que agora é um caso real, está voltando, mas não há mais tempo, não há mais aonde comprar, igual a semelhança das 5 virgens. Passou-se o tempo, já não há mais tempo de buscar o Espírito Santo, não há mais tempo de recebê-lo, não há mais tempo de preparo, e nós temos que sermos despertados então, antes que saia o grito, quando nos despertarmos, eis o noivo. Se nós formos despertados com uma semelhança da parábola, porque todas foram, que já estejamos preparados, o Espírito já tem que ter sido buscado e recebido por nós, senão estaremos completamente destituídos e desesperançados, porque não haverá então possibilidade nenhuma de alcançarmos o Espírito Santo nos últimos momentos da história da Terra. O momento de preparo que temos de nós é exatamente agora. Encontre um parágrafo que começa: as palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais são aquelas da sentença: não
vos conheço. Imaginem a dor, o grande sofrimento que será para muitos ouvirem isso da boca, não de qualquer pessoa, mas do próprio Deus, falando: eu não vos conheço. E pessoas tais que leram a palavra, pessoas tais que guardaram o salmo, pessoas tais que leram o espírito de profecia, pessoas tais que estavam na igreja, pessoas tais que pregavam: Jesus está voltando, se preparem para isso. Mas quando negligenciando o preparo, ouvirão de Deus: eu não vos conheço. Por que eu não vos conheço? Porque vocês também não me conhecem. O culto de vocês foi formal, superficial, não houve um conhecimento. Que triste é realmente pensar nisso. E o final desse parágrafo vai dizer assim: você é excluído do céu por sua própria inaptidão para a sua companhia. E aí vem o próximo parágrafo, reforçando exatamente aquilo que eu tenho falado com vocês. Não podemos estar prontos para encontrar o Senhor, acordando ao ouvir o brado: aí vem o esposo, e então tomar nossas lâmpadas vazias para enchê-las. Não podemos viver apartados de Cristo aqui e ainda assim estar aptos para a sua companhia no céu. Então nós realmente precisamos, neste momento que temos agora diante de nós, de estarmos buscando o Espírito Santo para sermos completamente preenchidos por Ele. E quando formos preenchidos por Ele, então a consequência natural de termos sido preenchidos pelo Espírito Santo, de termos azeite na lâmpada, na vasilha, sermos brilhar. Deus não nos convida a brilhar pelo mundo afora. Deus nos convida a irmos até Ele, a nos enchermos dEle, a recebermos do Espírito Santo. E então, naturalmente, haverá um brilho, porque provém dEle. Não é um brilho que provém das obras, é um brilho que provém do contato com Deus. Assim, quando Moisés teve em companhia com Deus no monte, quando ele sai dali, ele sai com o rosto brilhando, e as pessoas puderam ver: Moisés esteve com Deus, e a gente nem consegue olhar para ele, de tanto que é o brilho. E essa deve ser a minha experiência e a sua experiência. O seu maior desejo, a sua maior preocupação não é: Senhor, o que eu vou fazer para brilhar? Como é que eu vou brilhar aqui nessa comunidade? Não, o seu maior anseio, a sua maior angústia é: Senhor, eu preciso desesperadamente de Ti. Eu preciso estar unido contigo e, em consequência, vou brilhar. E, em consequência, as pessoas serão conduzidas ao Senhor. Que essa possa ser a minha decisão e a sua decisão de estar com Deus. Que essa seja a sua decisão também, amigo que nos acompanha. Esteja com Deus, busque a Deus e que o Espírito Santo te preencha. E então nós viveremos a vivência da fé de maneira muito mais profunda. E aí nós vamos deixar de ter uma experiência superficial e formal e vamos apresentar a Deus um serviço diferente. Qual é o serviço? Encontre o parágrafo, começa: o serviço prático será muito mais eficiente do que meramente pregar sermões. Devemos alimentar o faminto, vestir o nu e asilar o desabrigado. Quando nós estivermos então imbuídos do Espírito Santo, a glória que vai iluminar de nós será também do amor de Deus para com os semelhantes, de forma que nós estaremos buscando satisfazer as necessidades das pessoas, e isso conduzirá várias pessoas para os pés de Cristo. Encontrem o parágrafo: mas ninguém pode dar aquilo que não possui. Na obra de Deus, a humanidade nada pode originar. Então você não pode fazer nada por suas mãos. Você não é o originador de nada. Você não deve ser o originador de boas obras, de boas ações, de boas práticas. Não deve você que origina isso.
É Deus que tem que originar em você. E então é uma religião verdadeira, uma religião na vida de uma pessoa que conheceu a Deus e Deus se manifestou a ela, e então seus atributos são manifestos também na vida desse crente. O final desse parágrafo vai dizer assim: o áureo óleo do amor corre livremente no coração de todos os que pela fé estão unidos a Deus, para resplandecer novamente em boas obras, em serviço real e sincero para Ele. Então nós não originamos nada, nem as boas obras. Elas têm que vir como consequência da sua ligação com Deus. Que nós possamos ter essa experiência, que nós possamos fazer parte das virgens prudentes, daquelas que estão bem acordadas e se prepararam para um possível momento de demora. Nós não sabemos todas as dificuldades que estão diante de nós. Nós vimos aqui também trabalhando de que nós vivemos neste momento as trevas do mundo. É meia-noite no mundo, o mundo jaz as trevas da dificuldade, da descrença, dos enganos, dos ardis do inimigo, e nós não podemos passar por essas trevas sem a presença do Espírito Santo. Qualquer pessoa que seja audaz o suficiente de viver num momento como esse, contando apenas com o conhecimento da palavra que tem, sem a presença do Espírito, está fadado a pertencer às virgens loucas, que vai ser acordado para a realidade real quando for tarde demais. E a realidade real é: o conhecimento não é suficiente. Cadê o Espírito? Cadê o azeite na lâmpada? Não basta apenas ter uma lâmpada, a lâmpada tem que estar brilhando, e ela só vai estar brilhando pela presença do Espírito. E é aquilo que mais nos interessa então agora é perguntarmos: Senhor, tenho eu recebido do Teu Espírito? Tenho eu recebido, buscado, ansiado, me preparado? Tenho eu recebido o Espírito Santo para entender Sua palavra e para que a palavra seja assimilada em minha vida e me transforme? Se não estiver acontecendo isso, é momento de eu e você acordarmos, é momento de eu e você então pararmos para buscar o Espírito Santo, que é a nossa maior necessidade. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo, e quando nós o recebermos, então nós estaremos recebendo o Senhor Jesus Cristo, e em nós haverá uma completa mudança. Encontre, o parágrafo começa: o sol da justiça, é o próximo. A religião de Cristo significa mais que o perdão dos pecados. Significa remover nossos pecados e encher o vácuo com as graças do Espírito Santo. E essa será a nossa realidade quando nós buscarmos a Deus. Não é somente a remoção dos pecados que você cometeu outrora, mas é colocar as virtudes de Cristo em você. Você não é somente chamado a deixar de fazer as más obras, mas chamado a fazer as boas obras da virtude de Cristo, as boas obras do caráter de Cristo, e isso vai provir naturalmente você, se você receber o Espírito Santo, e que nós possamos ter essa experiência. E para nós finalizarmos, encontre o parágrafo: Cristo não manda seus seguidores esforçarem-se para brilhar. Diz: resplandeça a sua luz. Se tem recebido a graça de Deus, a luz está em você. Remova os empecilhos e a glória do Senhor será revelada. A luz resplandecerá para penetrar e dissipar a escuridão. Você não pode deixar de brilhar dentro do círculo de sua influência. Então, um apelo que Deus faz a você é: filho, remova os empecilhos. O seu anseio, a sua busca não é: vou brilhar, quero brilhar. Não, é: quero mais de Deus, preciso mais do Espírito. Que os empecilhos, que as dificuldades, que as coisas que estão impedindo de que a sua vida seja realmente um brilho diante do mundo, através do recebimento do Espírito, que esses empecilhos possam ser postos de lado, e eu e você possamos então resplandecer com o brilho do Senhor que há em mim e em ti. Que Deus possa fazer essa obra em nós, que nós possamos buscar de maneira ardente o Espírito Santo, e Ele vem então completar a obra em nossa vida, e nos fazer ser
grandes testemunhas para Deus no mundo em que vivemos. Que Deus nos faça virgens prudentes. E eu convido você, virgem prudente, a se colocar em pé neste momento para que nós possamos fazer uma oração a Deus. Convido você também aí em casa, que talvez nos acompanhe de casa ou no carro ou indo para o trabalho. Vamos orar juntos, pedindo o Espírito Santo também neste momento. Senhor nosso Deus, precisamos desesperadamente de Seu Espírito. Entendemos, Pai, através do estudo de hoje, que nós pertencemos ao grupo das virgens. E aquelas virgens que permaneceram com suas lâmpadas acesas, não eram porque elas estavam se esforçando para brilhar, mas porque elas buscaram o Espírito Santo. E no momento de maior escuridão e trevas do mundo, o Espírito Santo então manteve a tocha acesa. Que nós possamos estarmos buscando o Teu Espírito Santo, que Ele possa ser concedido a nós em rica medida neste momento. Lhe pedimos porção dobrada do que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes, assim como Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que havia em Elias. Nós, como segundo Elias, terceiro Elias, queremos pedir porção dobrada do que houve no segundo Elias e do que houve no primeiro Elias. Que nós possamos sermos revestidos de Teu Santo Espírito para brilharmos desse mundo que carece e mediante as trevas. Que nós possamos estar conhecendo o Senhor de maneira profunda, de maneira íntima, e não somente por um consentimento teórico da verdade, mas que nós possamos estar buscando ao Senhor de maneira sincera e profunda. Que o Senhor nos dê a sua presença durante esse dia, nos conceda o Teu Espírito Santo. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, amigo de casa. Que Deus abençoe cada um de nós aqui. E que o Espírito Santo tome posse de toda a sua vida, de todas as suas atitudes, e que você seja um brilho para Deus no seu trabalho, no estudo, aonde você for no dia de hoje. Que Deus te abençoe.